hashtag 202, Apocalipse, estudando as profecias. Versículo 5, no capítulo 15 do Apocalipse, nós vemos: depois disto, olhei e abriu-se o santuário do tabernáculo do testemunho no céu. Mostra que estas pragas caem depois de terminada a ministração do santuário, porque o templo está aberto antes de serem elas derramadas, as pragas, né? Elas são dadas a 7 anjos que estão vestidos de linho puro e resplandecente, que é o símbolo adequado da pureza, retidão de caráter, de princípios, de comportamento e justiça de Deus, ao impingir estes juízos. Eles recebem estas taças de um dos 4 animais, isto é, criaturas viventes ou criaturas vivas, seres vivos, né? Já provamos que estes seres vivos são uma classe de assistentes do Cristo na sua obra do santuário celestial. Claro que isso é uma linguagem alegórica, né, da visão de João Evangelista. Então a gente tem que pesar isso tudo. Bom, não é de estranhar que sejam eles que entreguem aos ministros da vingança na lei do retorno as taças da ira de Deus, que hão de ser derramadas sobre os que desprezaram a graça do Cristo e abusaram da sua paciência e amontoaram injúrias sobre o seu nome, e de novo o crucificaram na pessoa de seus discípulos na terra. Enquanto os 7 anjos estão cumprindo a sua terrível missão, enche-se o templo com a glória de Deus. E ninguém, nem Jesus, nem os seus assistentes celestiais poderão entrar ali. Isso mostra que a obra da graça já está terminada, porque não há ministração no santuário durante a inflição, quer dizer, o castigo dessas pragas. Por isso, são manifestações da ira de Deus sem qualquer mistura, sem misericórdia. Daí a expressão não misturada. Agora, não há mais complacência, não há mais misericórdia. Agora é aquilo que cada um tem de receber pelo que fez. A cada um conforme as suas obras. É a lei das obras. É a última advertência a todos os espíritos maléficos deste mundo, encarnados ou desencarnados. Não importa, porque o homem que morre, se era mau, como espírito, continua mau. Porém, se santifica, se morreu. Não, isso não ocorre. Ninguém vira santo porque morreu. E na batalha do Armagedon, vão guerrear todos eles, vivos e mortos, encarnados e desencarnados. É a última batalha no planeta Terra. E é lembrado o povo de Deus. Nesta cena, o povo de Deus não é esquecido. É permitido ao profeta antecipar um pouco, nos versículos 2 e 4, ou de 2 a 4, contemplá-lo vitorioso junto ao mar de vidro misturado com fogo, ou cintilante, refulgente como a glória de Deus, cantando o cântico de Moisés e do Cristo. É o Cordeiro de Deus que tira a maldade do mundo. Nunca o mundo esteve tão mal quanto agora. Até aqui no nosso país, quantos espíritos maus
estão agindo, falando em honestidade, falando em redenção do Brasil, falando em progresso, falando em socorro ao povo brasileiro. Quais são os que realmente têm mérito para falar em nome dessas coisas? A imensa maioria é de mercenários, impostores. Graças a Deus, seus dias já estão contados. O mar de vidro, junto ao qual se encontram estes vencedores, é o mesmo que foi apresentado no capítulo 4, versículo 6 desse Apocalipse. Estava diante do trono no céu, todos devem ser lembrados, todos devem estar lembrados. Como não temos prova de que tenham mudado de lugar, digamos assim, e os santos são vistos juntos dele, temos aqui uma prova indubitável, relacionada com o capítulo 14, versículo de 1 a 5, de que os santos são levados para o céu a fim de receberem uma parte da sua recompensa. Assim como o brilhante sol refulgindo por entre a escura nuvem, é apresentada uma cena juntada a uma promessa aos humildes seguidores do Cristo. Em toda esta hora de angústia e tentação, como que ali está a lhes repetir a certeza do amor, da proteção, do cuidado de Deus com todos eles, e da recompensa final a todos esses que sofreram as maiores humilhações pelo testemunho do Cordeiro de Deus. Na verdade, se encontram entre as verdadeiras palavras de Deus, as do profeta Isaías, no Velho Testamento, capítulo 3, versículo 10 e 11. Dizei aos justos que bem lhes irá, porque comerão do fruto das suas obras. Ai do ímpio, mal lhe irá, pois se lhe fará o que as suas mãos fizeram. Daí o grande erro de combater o Velho Testamento. No Velho Testamento não é Jesus ainda. Por quê? Porque todo ele, desde Moisés, é um anúncio da vinda do Mestre Jesus, da primeira vinda. O Novo Testamento, de capa a capa, é todo ele, Jesus, com os evangelhos, os Atos dos Apóstolos, as epístolas e o Apocalipse. É um livro sagrado. Não é um livro superado. Não é um livro inútil. Nunca esteve errado. Errado está quem não sabe interpretar. Basta dizer que é lá, no Velho Testamento, que está o decálogo dado por Jesus a Moisés. E aquele Jeová era Jesus, porque Deus, ninguém viu, apenas o Cristo, porque ninguém mais alcançou a elevação espiritual para ter este merecimento. É sempre bom lembrar este pensamento, que parece que é de Lao Tse, e visto que é anterior a Hermes Trismegisto, a quem também é tido como autor. Mas não importa quem seja, ele é um preceito grande e de grande significado. Quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Mas o único mestre, como ele mesmo disse, é Jesus, o único mestre.